Amém, meus amados, glória a Deus. Nós vamos dar continuidade aqui onde nós paramos na aula passada e estava meditando um pouco a respeito da volta de Jesus e até comentei na turma que eu estou dando aula aqui no seminário presencial. Sei que muitas vezes nos deparamos com situações, né, com problemas da vida, e aí a gente, não, queria que Jesus voltasse logo, né? Às vezes eu estou passando um momento de pressão, às vezes a gente vê o mundo, né, que está caminhando de mal a pior, e a gente tem aquela expressão, nossa, Jesus podia voltar logo, Jesus podia vir logo, isso seria uma bênção, sabe? E eu me lembro que um dia o Senhor falou comigo a respeito disso, né? Que eu precisava desejar a volta pelos motivos corretos. Eu fiquei pensando assim, como assim pelos motivos corretos, né? Sabe, eu deveria desejar a volta não para ser livre dos meus problemas, mas eu deveria desejar a volta porque eu amo o meu Senhor. Sabe, uma das qualificações para você ser arrebatado é ser apaixonado, ser aquele que ama estar com o noivo, aquele que ama a presença do Senhor, né? Então, nós precisamos cultivar esse coração apaixonado, sabe? Não é, eu quero ir embora daqui, não é por causa dos problemas, não é por causa das perseguições, ou por causa da pobreza, ou por causa das angústias. Não, eu quero ir para casa porque eu amo meu pai, porque eu quero estar com meu pai, porque eu quero viver o resto da minha vida, sabe, em plenitude de comunhão com ele. Então, o Senhor me exortou isso, né? E eu me lembro que agora toda vez que às vezes eu fico pensando, nossa, Jesus podia voltar logo. Mas aí eu me lembro que eu estou falando isso não é porque eu amo o Senhor, mas é por causa da circunstância. Aí eu corrijo meu coração, falo, não, eu amo o Senhor, é por isso que eu quero ir para casa, sabe? E isso falou muito forte no meu coração. Por quê? Porque nós devemos de fato ansiar pela volta do Senhor, irmãos. Nós estamos estudando, sabe? Se você tem estudado Apocalipse aqui, assistido às aulas, ouvido, e lido o livro, né, como a gente havia orientado para que fizesse, e se o seu coração não queima, não deseja pela volta do Senhor, sabe, você precisa talvez refazer as aulas novamente. Porque não tem como você estudar Apocalipse, não tem como você ler Apocalipse e não almejar e não ansiar profundamente a volta de Jesus. Então, sabe que quero sentir de dizer isso para você, para que o seu coração seja aquecido no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos aqui no capítulo 18 de Apocalipse, então eu vou falar só a parte que nós encerramos, né? Então, nós encerramos ontem falando a respeito da Grande Babilônia. Então, nós falamos aqui todos os aspectos da Grande Babilônia, falamos sobre a queda da Grande Babilônia e o preparativo que será a seguir a respeito da Batalha do Armagedon. Mas eu disse para você que existem basicamente três aspectos relacionados à Babilônia na palavra de Deus. Então, existe a Babilônia literal, que era Babel, que eu já falei para você, que significa essa tentativa do homem de se achegar até Deus por seus próprios meios, pela sua própria força. Então, Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 11, você vai ver a Torre de Babel. Então, sabe, é interessante. Tudo que é Babel é contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz que lá em Babel o povo vivia unido, né? No sentido assim, eles viviam tudo em cidades. Eles queriam viver aglomerados ali, estavam edificando uma torre para chegar até Deus. E a partir do momento que Deus veio e interviu ali naquela edificação, a Bíblia diz que eles foram dispersos pelo mundo. Então você percebe, o propósito de Deus é a dispersão pelo mundo, né? Da mesma forma também que o evangelho deve ser propagado em todos os quatro cantos da terra, né? Então, existiu literalmente uma cidade chamada Babel. Existe uma Babilônia chamada Babilônia religiosa, que é aquilo que nós falamos de todo esse sistema religioso de prostituição no sentido da idolatria, das misturas, sabe, de tudo aquilo que nós falamos que aponta para a Babilônia religiosa, aponta literalmente para a Igreja Católica, o que nós acreditamos, devido a todas as descrições que se dá a respeito daquela meretriz, né, que está assentada sobre a besta. E aí nós chegamos agora no capítulo 18, onde nós vamos falar a respeito dessa Babilônia material, onde nós vamos dar um foco um pouco maior a respeito dessa Babilônia material. Então, às vezes, a dificuldade de entender esse capítulo, que é o capítulo 18, que nós vamos ver agora, é que muitas vezes esses dois últimos sentidos, a Babilônia religiosa e a Babilônia material, eles podem às vezes se confundir, mas é importante a gente fazer uma leitura bem tranquila e a gente perceber nesses pontos que a gente consegue distinguir. Ao se tratar de Babilônia material, nós estamos falando necessariamente da cidade aonde essa prostituta, né, que aponta para a Babilônia religiosa, ela está operando,
que se trata, então, da cidade ali que nós acreditamos ser a cidade de Roma, né? Então, vamos abrir a Bíblia aqui, em Apocalipse capítulo 18, e nós vamos, então, ler aqui juntos, ok? Então, se você pode aí, abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 18, a partir do verso 1. Então, a palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, e esconderijo de todo gênero de aves imundas e detestáveis. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então, para você ver, nesse aspecto aqui, não é a Babilônia material, é a Babilônia religiosa, essa mistura. Com ela se prostituiu os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouviu outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, para você ver, dentro desse sistema Babilônia, desse sistema religioso, existe uma parte que é a parte de Deus também, existe um povo de Deus, e Deus está dizendo: olha, sai desse contexto, sai, porque vai vir, de fato, o derramar da ira de Deus. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e o cálice que ela misturou bebidas, misturai o dobro para ela. O quanto a si mesmo se gloriou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que o julga. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viraram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então aqui, ó, presta atenção, aqui nós entendemos se tratar da Babilônia material, porque não tem como um sistema religioso, nesse sentido, ter fogo, né? Ser queimado dessa maneira. E conservando-se de longe, pelo medo dos seus tormentos, diziam: ai, ai, tu grande cidade. Então, tá vendo? Babilônia aqui, nesse contexto, é uma cidade, a Babilônia material. Tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra da sua mercadoria. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linhos finos, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móveis de madeira, preciosíssimas de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiros, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalos e carros, de escravos e até de almas humanas. Olha só, misericórdia, até almas humanas era vendido, né? Que sentido seria isso? Eu acredito, uma interpretação particular minha, que essas almas humanas pode ter a ver com as indulgências, né? Que eram cobrados ali pela Igreja Católica, daqueles que morriam sem Cristo, eles iam para um lugar chamado purgatório, e a Igreja Católica vendia, de certa maneira, ali aos familiares, a oportunidade: olha, você paga ali uma quantia, você dá uma moeda para que o seu parente saia mais fácil do purgatório. Só para você ver o tanto que essa doutrina maligna, a palavra purgar significa pagar. Ou seja, a pessoa, na interpretação católica, eles estão nesse lugar pagando pelos seus pecados. Então, haja visto, então, que Cristo não pagou pelo pecado. Entende? Para você ver o tanto que é maligno esse ensinamento. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu de tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que, por meio delas, se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata. Então, todas essas cores aqui, ó, o púrpura, escarlata, tudo isso você pode perceber nas vestimentas, por exemplo, dos cardeais da Igreja Católica, por exemplo.
que a base, você sabe, é lá em Roma, né? É o país, o Vaticano, que está ali no território da Itália, né? O Vaticano é um país e Roma, a capital da Itália, ali onde a gente sabe que tem todo esse é o berço do catolicismo, digamos assim, né? O ouro, o prata e pedras preciosas. Porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros, o quanto labuta no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Então, aqui, ó, até o verso 24, você vai ver que é o quê? O lamento daqueles que se corromperam juntamente com a Babilônia, né? Então, vamos falar um pouco mais a respeito dessa Babilônia aqui. Nós queremos, então, abordar. Então, eu falei para você que existem três aspectos. Babilônia literal, que foi uma cidade que existiu e é caracterizada por uma torre chamada Torre de Babel. A Babilônia religiosa, todo o sistema religioso, que será também a base, uma base de apoio para o império do anticristo, e nós vimos que depois o próprio anticristo vai se levantar contra ela e vai destruir essa questão religiosa. Por quê? Porque ele não vai dividir culto. Então, ele vai exigir para si o culto. Então, certamente, todo o sistema religioso católico, apostólico, romano, ele também vai ser perseguido e destruído eventualmente pelo anticristo. E nós temos a Babilônia material, que nós acreditamos se tratar da grande cidade. E aí, para a gente começar o capítulo 18, a gente precisa falar dessa aparição, porque começa falando desse anjo, né? Que aparece aqui. Quem que é esse anjo? É o próprio Senhor. Então, aqui nós vimos que, tanto em Apocalipse capítulo 7, ou Apocalipse capítulo 8, verso 3, Apocalipse 10, 1, se refere ao Senhor Jesus. Isso pode significar que a destruição da Babilônia material deve acontecer, então, na vinda do Senhor. Então, no momento que Jesus aparece nos ares, ele está vindo agora para estabelecer o seu reino, é que certamente deve acontecer a destruição da Babilônia material. E deve acontecer, então, na vinda de Cristo. Em Apocalipse 14, como nós vimos, e agora em Apocalipse 18, fala a respeito dessa queda. Então, parece que essa Babilônia religiosa cairá no começo da grande tribulação, e faz todo sentido, por quê? Porque, como eu disse, ela vai ser uma base de apoio para o império do anticristo. Só que o anticristo vai perseguir as religiões. Então faz sentido que no começo da grande tribulação, essa Babilônia religiosa caia. E aqui no capítulo 18, se trata então da cidade da Babilônia material. E aí a gente vê esses dois aspectos, né? O aspecto religioso está ligado à prostituição e o aspecto material está ligado ao comércio. Então presta atenção, o comércio nos fala de troca, né? Então, se você for pegar a origem do comércio, o comércio começou assim, troca de mercadorias, compravam, vendiam. Então, essa Babilônia, ela tinha todo esse sistema de comércio, de venda, de coisas que estavam ligadas ao comércio, mas não só de materiais, mas de influência, por exemplo, sabe, de serviços eclesiásticos, por exemplo. Então, você sabe, tudo isso é cobrado. Não sei se você sabe, mas se você vai fazer um casamento na igreja católica, você tem que pagar o padre. O padre precisa ser pago. Aqui, por exemplo, nós pastores, nós não recebemos para fazer casamento. Nós recebemos oferta. Então, se alguém quiser nos dar uma oferta para celebrar o casamento, obviamente a gente aceita. Mas na igreja católica, não, na igreja você tem que pagar. Então, existe uma série de coisas que está ligado a esse comércio, a troca de favores, troca de influência. Então, tudo isso a Bíblia está dizendo que vai cair por terra. E aí a gente tem no verso 4, que é chamado a separação. Então, aquelas pessoas que hoje vivem nesse sistema religioso do catolicismo, mas que estão lá dentro, mas creem em Deus, creem no Senhor Jesus, entregou sua vida para Jesus, não vivem na prática da idolatria, não vivem na prática daquelas coisas equivocadas de engano e de prostituição, como é o que é dito aqui a respeito da Babilônia, eles são chamados a sair fora. Olha, sai daí, por quê? Porque está vindo o juízo. O Senhor vai trazer o juízo sobre a Babilônia de maneira terrível, tanto religiosa como a Babilônia material. E aí é interessante, porque do verso 6 e o verso 8, a gente percebe em relação ao motivo da destruição, é por todo o orgulho que ela se sente. Essa cidade pensa de si mesma, pensa ser indestrutível.
Hoje, eu vou dizer para você, a Igreja Católica, ela é uma das maiores instituições e mais poderosas instituições do mundo, sabe? É um sistema que é extremamente rico e poderoso e que se diz, né? A Bíblia está dizendo a respeito dela, que ela se acha indestrutível. E se a gente for parar para avaliar, talvez está ligado ao fato de como foi o surgimento, que começou ali com o imperador, que então era a pessoa mais importante do mundo, o imperador Constantino, entre aspas, né? Não vou julgar a questão da salvação dele ou não, mas diz ter tido uma experiência com Jesus e ter visto a cruz de Cristo, e aí ele então se converte ao cristianismo e passa a ser a religião oficial do império. Então se torna talvez a instituição mais poderosa, por quê? Porque estava ligado ao Estado, ao império, que era então o mais poderoso do mundo. Entendeu? Talvez seja nesse sentido, e realmente a Igreja Católica ela se sente dessa maneira, né? Talvez pelo tamanho, sabe, a expansão da quantidade de igrejas que existem. Você vai tudo quanto é lugar aqui aqui no Brasil, qualquer cidade, tem várias igrejas. A gente costuma dizer que aqui você pode ir no interior do interior do interior do Brasil, você vai ver que tem uma igreja católica e uma praça na frente. Normalmente é assim. Então, é interessante que aqui do verso 9 ao verso 19 do capítulo 18, nós vimos o quê? Nós vimos o prantear dessas pessoas que eram beneficiadas com todo esse comércio que essa Babilônia promovia. Então, nesse texto, vemos o julgamento de Deus sobre ela e por causa dos santos e apóstolos e profetas. Então, o julgamento está baseado também em toda a perseguição que eles fizeram contra os santos, contra os apóstolos, contra os profetas. Então, aqui a gente entende também, mais uma vez reforçando, se tratar de Roma, da cidade de Roma, e também da Igreja Católica, por ser a sua sede lá em Roma, que todos eles perseguiram apóstolos, perseguiram os profetas, mataram muitos santos, e vai ser assim, e tem sido assim. Então, esse é um fato que é inegável a respeito da palavra de Deus. E todo esse prantear daqueles que faziam comércio, daqueles que de alguma maneira se beneficiavam por causa dessa influência e dessa mistura que era promovido pela Babilônia juntamente com os seus comércios, né? Como nós lemos aqui em algum desses versículos que nós acabamos de ler. Então, aqui nós encerramos esse assunto que é a queda da Grande Babilônia, né? Nós tratamos aqui 2 capítulos a respeito da Grande Babilônia e agora nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Então, se você está aí com a sua Bíblia, por gentileza, abre aí para nós em Apocalipse capítulo 19, nós vamos ler aqui até o versículo 10 a priori. Opa, compartilhei o errado. Então, vamos lá, Apocalipse capítulo 19. Depois Pastor, não dessas está coisas... aparecendo. Agora apareceu. Uhum. Oi? Não estava Apareceu aí? aparecendo, mas agora já está aparecendo. Ah, tá bom. Então vamos lá. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Então, tá vendo? Então, essa prostituta aqui, ela matou os servos do Senhor, perseguiu, e o Senhor veio trazer vingança, né? Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, pequenos e grandes. Então ouvi uma grande voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e de como fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, aleluia, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo,
Presta muita atenção nesse termo aqui, ó. Nós já estudamos, você já deve estar ligado quem é que vai participar aqui das bodas. Resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são achados, que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu. E os teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, vamos falar desse primeiro ponto aqui, onde nós vamos falar especificamente a respeito das bodas do Cordeiro. Então, vamos falar agora a respeito das bodas do Cordeiro. Deixa eu só abrir vocês aqui. Então, primeira coisa, né? O alvo de Cristo não é simplesmente remover o pecado. Então, quando nós entendemos o propósito eterno de Deus, que está ligado desde o Éden, você entende que o propósito pela qual nós somos criados para relacionar com Deus, amém? Você foi criado para isso. E nós vemos isso quando Deus criou Adão e Eva, primeiro Adão, obviamente, e colocou Adão ali no jardim, e a Bíblia diz então que não se achou para Adão uma companheira que ele seja idôneo. Então, acredita-se, alguns autores acreditam que, sabe, uma das coisas que Deus mandou Adão fazer lá no Éden é colocar nome para os bichos, né? Então, essa é uma coisa também que eu acho que é fascinante aí do continente de vocês, né? Eu não sei especificamente se Angola tem, safari, essas coisas, né? Muitos animais. Então, é o tipo de coisa que eu me interessaria bastante em conhecer, né? Aí tem safari aí onde vocês estão? Como é que é essa questão aí? Pastor, tem como um mini safari, vamos dizer, aqui a uns 100 quilômetros de Luanda. É um complexo na qual tem alguns animais, tem elefante, tem zebra, me parece que alguns animais típicos daqui de Angola. Existe um animal que só tem em Angola, que chama palanca. Alan? Palanca negra, inclusive, mas essas estão no norte, se eu não me engano. É o único país que tem esse tipo de animal. Agora, não é safari selvagem, tem mais em outros países vizinhos. Eu cheguei a fazer um na Namíbia, que fica na fronteira com Angola. E esse é bem feroz. É legal? Mas os Rinoceronte? irmãos que estão daqui podem falar melhor que eu, por favor. Quem? Os irmãos que são aqui de Angola podem Ah, falar melhor que eu. entendi. Amém. O Rodrigo tem razão. O animal é a palanca negra gigante. Existem outras palancas, acho que são branco, algo assim. Esse ainda encontra outros países, mas a negra só existe mesmo em Angola. Entendi. Depois E me manda uma aí, foto lá questão no de grupo para eu safari, ver como é que é esse bicho. ok, Então, você sabe, uma das coisas que Deus tá mandou bem. é que Adão colocasse o nome nos bichos, né? E eu fico imaginando, certamente, a Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 3, que Deus vinha na viração do dia para ter comunhão com Adão. Eu imagino, né? Talvez Deus vinha ali no jardim e perguntava, ô Adão, e aí, como é que foi o dia de trabalho? Ah, Senhor, eu trabalhei muito, muitos animais. Ah, e qual que é o nome daquele bicho pescoçudo ali? Ah, aquele ali é a girafa, Senhor. E aquele outro que tem uma juba ali? Aí Adão todo orgulhoso, né? Ah, aquele ali é o leão. Então eu imagino que deveria ser um papo muito bom. Até porque não tem como você ter comunhão sem comunicar, né? Não tem como você ter relacionamento se você não tem comunhão. Isso fala de oração. Então, só um parêntese para vocês aí. Então, só que uma das coisas que a maioria dos autores acreditam é que Deus mandou Adão colocar nome nos bichos para que Adão percebesse que o leão tinha a leoa, a girafa tinha um girafo, a girafa macho, a girafa fêmea, né? Tinha o rinoceronte macho, a rinoceronte fêmea, para que ele pudesse perceber que todos os animais tinham uma companheira, mas ele não tinha. E aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que Adão, ele não tinha uma auxiliadora que fosse idônea. Então Deus faz um pesado sono, né? Deus vai fazer uma cirurgia em Adão e tira da Adão a costela e faz a varoa, né? Eu acho muito legal a descrição que Adão faz, que ele diz, olha, essa é osso dos meus ossos, aleluia.
E por que disso, né? Porque, sabe, o cumprimento do propósito de Deus tá intimamente ligado ao propósito da sua criação. O pecado, ele foi só um percurso, foi só uma correção de rota, mas o propósito não mudou. O propósito era Deus habitar no meio do seu povo, sabe, tabernacular com o seu povo, ter comunhão, ter relacionamento. Então, o Senhor Jesus, ele veio, e aqui Jesus representa o próprio Adão, e é interessante que a igreja, ela é representada por Eva. Por quê? Porque Eva, assim como a igreja, Eva saiu de Adão, da costela de Adão. E a igreja saiu de quem? De Cristo. Então, percebe? O que o Senhor está fazendo hoje, ele está muito mais do que removendo o pecado. Ele está edificando a sua noiva. Então, esse é o propósito das bodas do Cordeiro. Esse casamento será a união do Redentor com os redimidos. Estamos aqui sendo preparados para ser a noiva do Cordeiro. Então, aqui nós estamos como em um grande treinamento de como ser uma noiva adequada para Cristo. A igreja, ela está sendo adornada, esse adornar nos fala de enfeites, né? Toda ataviada, ela está sendo preparada para que ela possa se juntar a Cristo para a eternidade. Então, quando que vai acontecer as bodas do Cordeiro? Então, presta atenção, as bodas ainda não é o casamento. Presta atenção nisso. As bodas é a festa do casamento. O casamento acontece no final dessa festa. Então, a festa é a iniciação do casamento. E quem vai participar dela, você vai entender que nem todos ainda estarão prontos como noiva. Então, vai juntando conhecimento aí que daqui a pouco você vai entender. Então, a festa das bodas é mencionada depois da destruição da Grande Babilônia, porque ela é a imitação maligna da noiva. Então, assim como a noiva, a Bíblia relata que a noiva ela está adornada com ouro, com pedras preciosas, como nós lemos, você percebe que Babilônia, essa prostituta, ela está em certa semelhança, assim como tudo que o diabo faz, a semelhança de Deus. Da mesma forma, nós sabemos que Babilônia ela tem algo de Deus. O cálice ali que ela está segurando, que eu mostrei para vocês, aquele cálice de ouro, é um tipo, algo que representa uma pequena parte de Deus que ainda tem lá. E é por isso que Deus diz, né? Nós acabamos de ler no capítulo 18, povo meu, sai daí, porque ainda tem alguns que são de Deus lá. Então, Cristo é representado pelo ouro. Então, da mesma maneira, a noiva que é adornada com pedras preciosas, com ouro, que representa a glória de Deus, que está sendo preparada para Cristo, a Babilônia tenta imitar. E ambos também têm algo da palavra de Deus. Quando que vai acontecer as bodas? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 diz para nós. Então, as bodas do Cordeiro virá depois do arrebatamento dos crentes para os ares na vinda do Senhor. Que vinda? Importante isso. As bodas acontecem depois, no final da grande tribulação, onde todos os crentes estarão reunidos com o Senhor nos ares. Os vencedores que estavam no trono vão vir nos ares com Cristo até as nuvens, e aí o restante da igreja que passou pela grande tribulação, ou os mortos que ressuscitaram, lembra que os mortos que estão lá no paraíso, eles ressuscitam no final da grande tribulação e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Entende? Até agora, o Senhor Jesus ainda não voltou literalmente para a terra. Ele está agora nos ares, porque ele vai dar início agora às bodas do Cordeiro. Então, olha só. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos o que dorme. Continuando. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, que trombeta é essa? A última, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles para onde? Para as nuvens. Então, qual que é essa volta que o apóstolo está falando aqui? É a volta nas nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. Então, não é o encontro do Senhor no trono. Lembra lá de Apocalipse capítulo 7? Que os vencedores são arrebatados para o trono de Deus?
Então, são dois tipos de fato que vão acontecer. São dois momentos distintos. Então, esse momento aqui de 1 Tessalonicenses está falando da volta do Senhor nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com Ele. Quando que vai acontecer? Depois do tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo vai servir, presta atenção nisso, o tribunal de Cristo vai servir para separar aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro daqueles que não irão participar. Porque só vai participar das bodas do Cordeiro os vencedores, como sendo o quê? O galardão para eles. Então, uma coisa que você precisa entender, nessa linha de entendimento, acontece o tribunal de Cristo, tem as bodas do Cordeiro e depois começa o milênio. Então, os vencedores lá no tribunal de Cristo, eles vão participar das bodas do Cordeiro e depois eles entrarão para reinar com Cristo. Isso tudo é o seu galardão devido às suas obras. Amém? E o restante? Porque no tribunal de Cristo, você já aprendeu que nem todos serão vencedores. Os crentes derrotados, eles não participarão da festa das bodas. Por isso que ainda não é o casamento. O casamento nós vamos ver lá na frente, Apocalipse capítulo 21, se não me engano. Porque lá, de fato, acontece o casamento para a eternidade de toda a igreja, no final do milênio. Depois do trono branco lá que vai acontecer o casamento, então. E aí todo crente, né, a Bíblia diz que todo crente já estará na estatura do varão perfeito. Todos eles estarão lá conosco. Deixa eu ver uma pergunta que me chegou aqui agora. Opa. Pode perguntar, Rodrigo. Pastor, numa linha do tempo, nós podemos dizer que o tribunal de Cristo, ele é antes da volta, então, da segunda volta às claras do Senhor Jesus, porque ele vai separar quem estará com ele nessa volta, porque ontem nós aprendemos que na batalha do Armagedon, o anticristo, junto com as nações, lutará contra o Senhor Jesus e contra o seu exército, que no caso são vencedores. Então, primeiro acontece o tribunal de Cristo para separar quem vai estar com eles nas nuvens, correto? Isso. O tribunal de Cristo acontece aonde? Nas nuvens, certo? Nas nuvens. Então, vai acontecer quando? Depois que todo o povo estiver reunido lá. Então, aconteceu o arrebatamento daqueles que passaram pela grande tribulação. Eles vão estar nas nuvens. E aí, lá vai acontecer o julgamento lá. Depois desse julgamento, aí vai vir a batalha do Armagedon, porque Jesus vem, entendeu? Vem com os vencedores, acontece a batalha do Armagedon, e aí nós temos o quê? As bodas do Cordeiro. Entendeu? Só uma dúvida. Aí, as bodas são antes do julgamento das nações ou após o julgamento das nações? Então, não há um consenso em relação a isso, mas acredita-se que vai ser antes. Por quê? Porque nós, os vencedores, aqueles que serão vencedores no tribunal de Cristo, eles vão governar sobre essas nações que certamente serão definidas, então, depois do julgamento ali das nações, né? Então, pode ser que seja muito próximo de tempo, entendeu? Pode ser que aconteça o tribunal de Cristo e logo em seguida o julgamento das nações. Ok? Então, olha só, as bodas acontecem depois do tribunal de Cristo, segundo aquilo que a Bíblia diz aqui, em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal tiver feito por meio do corpo. Então, a festa das bodas também se seguirá o julgamento do tribunal de Cristo. Aquele que for galardoado no tribunal de Cristo, ou seja, os vencedores, participará das bodas. Os que não foram galardoados não irão para o inferno. Por quê? Porque são salvos. Lembra que no tribunal de Cristo são só salvos. Deus não mistura os públicos. No tribunal de Cristo, ele vai lidar só com o crente, ou seja, todos salvos ali. Agora, uns vão receber a recompensa, o galardão, outros não. Ok? Isso está muito claro para você isso. Mas não participarão da festa aqueles que lá no tribunal de Cristo não tiveram obras, aqueles que não tiverem galardão. Então, esse aqui é um ponto importante para nós. Continuando. Então, 1 Coríntios 3,15 declara que é possível ser salvo, que a salvação é única e exclusivamente pela graça mediante a fé, e não ter recompensa. Olha o que a Bíblia diz. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano. Que dano que é esse? A disciplina. Então, todos nós vamos chegar diante de Deus no tribunal de Cristo, todos nós cristãos,
e vamos mostrar as nossas obras. E essas obras serão checadas pelo fogo. Então, olha só, será salvo como através do fogo. Por quê? Porque o fogo de Deus vai checar as nossas obras. Aquela que a obra permanecer, e é interessante isso. Nós já falamos disso lá na visão dos vencedores no começo. Você sabe, você pode ter muita obra, você pode ter muito... Lembra da igreja de Éfeso? Uma igreja que tinha obras, é uma igreja que tinha encargo, que fazia de fato com labor, tinha trabalho, tinha labor, mas talvez a recompensa vai ser pequenininha. Percebe isso? Ou pode ser que, por um outro lado, a sua obra, talvez você não teve muita obra, mas a sua obra vai te qualificar para poder reinar. Porque olha só, o que define a quantidade de obra, digamos assim? Eu acho que isso é muito importante dizer para você. A obra não está ligada à quantidade. Se você se lembra, eu disse para você que uma das principais características para termos obras aprovadas é aquelas obras que fazemos segundo a vontade de Deus. Entendeu? A obra que é aceita diante de Deus e que vai te permitir ter galardão é aquela obra que é feita debaixo da direção de Deus, segundo a vontade de Deus. Aí você pode me perguntar, pastor, mas eu posso fazer uma obra que não é a vontade de Deus? Pode, claro que pode. Imagina que você incutir no seu coração que, eu vou montar um asilo para mim, vou cuidar de velhinhos. É uma boa coisa? Certamente. Mas aí Deus não chamou você para abrir um asilo, Deus chamou você para ter um orfanato, por exemplo, para cuidar de criança. Mas você resolveu, não, vou mexer com velhinho, porque com velhinho é mais fácil. Pois é uma boa obra? É, mas não vai te dar galardão. Por quê? Porque você fez fora da vontade de Deus. O que garante a mim e a você o galardão é fazermos a obra segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, é edificar da maneira de Deus. Então, por que nós somos uma igreja em células? Já perguntou isso para o pastor Nelson? Por que nós somos uma igreja em células? Nós somos uma igreja em células porque Deus mandou edificar dessa maneira. Não fazemos célula porque é mais legal, porque é o que está na moda. Não, fazemos porque Deus mandou fazer assim. E é assim que nós vamos fazer. Então, a obra que vai garantir a você galardão, seja... Deixa eu admitir um amado aqui. Então, seja muita recompensa ou pouca recompensa, acredite, é a obra que você faz segundo a vontade de Deus. Amém? Então, continuando aqui, não vou me deter nesse assunto, porque nós já falamos bastante. Continuando, de acordo com Mateus 25, que é aquela parábola das virgens, das 10 virgens, eu não vou ler com você, mas vou citar, a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Por que elas eram prudentes? Porque elas tinham azeite sobrando. A Bíblia diz que o noivo demorou, as 10 pegaram no sono, elas adormeceram, e aí a Bíblia diz então que ouviu-se, o noivo está vindo. E aí as que tinham azeite sobrando, elas logo acenderam as suas candeias, e as outras que não tinham, elas saíram para comprar. Nisso que elas foram comprar o azeite, o noivo chegou, pegou as virgens que eram nécias, as prudentes, e entrou com ela para a festa das bodas. Então, ou seja, uma das condições para participar das bodas é ter azeite sobrando. E aí nós já falamos também disso lá quando nós falamos da visão dos vencedores. Precisamos ter azeite sobrando. Azeite na palavra de Deus é unção, é revelação. E principalmente, por que elas tinham azeite sobrando? Porque elas ficaram apercebidas, elas estavam atentas. Elas não ficaram simplesmente embriagadas aqui. Elas entenderam, falaram, não, pode ser que o noivo demore, e se o noivo demorar, é bom a gente ter aqui azeite sobrando para a gente colocar na nossa lanterna. Então elas foram prudentes, elas foram sábias. Tudo isso é característica de quem vai ser arrebatado, que tem percepção e vai participar das bodas do Cordeiro. Os que sofrerão dano, segundo 1 Coríntios capítulo 15, não vão participar dessa festa. Então, no tribunal de Cristo, os crentes não perdem a salvação, porque a salvação já está determinada. Seu nome já foi colocado no livro da vida e nada vai riscar seu nome de lá. Amém? É a fé que nós cremos. Agora, você pode participar ou não das bodas do Cordeiro. E aí a gente percebe, aqui no verso 5 e no verso 7, né, de Apocalipse capítulo 19. De acordo com Mateus 22, 11 e 12, o texto de Apocalipse 19, 8 e 9, deve se referir aos vencedores que teceram suas vestes nupciais. Ou seja, lembra que eu falei quando eu estava lendo? Essas pessoas que vão participar das bodas,
Eles têm as vestes de justiça, linho finíssimo. Mateus capítulo 22 é aquela parábola onde o Senhor vai dar uma festa e chegou alguém nessa festa que não tinha uma roupa apropriada. E o que o Senhor mandou fazer? Tira daqui, você não pode participar, porque você não tem uma roupa festiva, você não tem uma roupa apropriada. E por causa disso, agora você precisa entender, né? Qual que é o significado da roupa? Nós já lemos. O próprio texto de Apocalipse capítulo 19 diz, são os nossos atos de justiça. Amém? O que vai permitir com que você entre. Porque olha só, olha que interessante isso. Para você entrar para a festa das bodas, você precisa de uma roupa. Você não entra com qualquer roupa. Percebe? Se você já foi, às vezes, pelo menos aqui é assim, né? Eu não sei como é que é a cultura aí em relação a isso. Mas, por exemplo, se você vai visitar um parlamentar aqui, um político, por exemplo, você vai lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, eles pedem que você vá vestido de terno. Ou seja, existe uma roupa apropriada para cada momento da vida, sim ou não? Faz sentido você jogar a bola de terno? Não tem jeito. Faz sentido você ir na praia de, sei lá, de turbante e não faz sentido. Nós crentes, nós vamos para a praia, a gente coloca uma bermuda, uma camiseta e vamos para a praia. Normalmente é assim que a gente vai. Então, para participar das festas, das bodas do Cordeiro, você tem que estar com a roupa certa. E qual roupa que é essa? As vestes de justiça. Então, aqui nesse contexto, a noiva se refere ao vencedor. Ao passo que em Apocalipse capítulo 21, onde vai falar a respeito do casamento, então, eu preciso que você entenda essas duas coisas. As bodas do Cordeiro é a festa, é a preparação para o casamento. Não é o casamento ainda. O casamento vai ser com toda a igreja, com todos os crentes. Porque assim, ó, durante o reino milenar, os crentes vencedores vão estar reinando com Cristo. E os crentes derrotados, ou aqueles que não têm galardão e recompensa, a Bíblia diz que eles serão salvos como pelo fogo, ou seja, eles vão passar pela disciplina. Então, serão disciplinados. E a principal disciplina que eu disse para você é não participar das bodas, é não participar do reino milenar. É saber que você teve toda a ocasião, é saber que você teve toda a oportunidade para ser um vencedor, para ter obras e, assim mesmo, você deixar de lado e decidir viver uma vida relaxada, não vigilante, porque tudo isso é o que te desqualifica, é você enterrar o seu talento. Então, percebe? Por isso que a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. É aquele sentimento de, poxa vida, perdi uma oportunidade única. Percebe? Então, o casamento de Cristo com a igreja é só no final. Apocalipse capítulo 21, aí se refere a todos os santos, ok? O texto de Apocalipse 21:2 se refere à noiva depois do milênio, quando todos os crentes já terão atingido a maturidade e assim farão parte da noiva por ocasião do casamento. Amém, Alessandra? Pode perguntar, querida. Pastor, Hum. pode ser que eu não tenha escutado, porque agora há pouco meu, enfim. Vai ter o tribunal de Cristo, certo? Vai estar lá. Crentes vão passar, todos os crentes vão passar e vai ser aprovado pelo fogo. Aqueles que não forem aprovados, eles não vão vir com Cristo para Armagedon. o Armagedon e para ficar no milênio. E eles ficarão onde? Não, assim, não quer dizer que eles não vão ficar no milênio. Eles vão participar Eles do vão vir milênio. também, eles só não vão participar Eles só não da vão guerra, reinar. não vão reinar só. Isso. Mas eles vão com Cristo também quando Cristo vier? Não, assim, ó, vamos entender isso então. No tribunal de Cristo vai separar. Então vai ter os vencedores e os derrotados. Os vencedores, eles vêm com Jesus para a batalha do Armagedon. Certo? Ok, certo. Jesus vai prender Satanás, vai lançar o falso profeta, o anticristo lá no lago de fogo. E aí a Bíblia diz que vai ter as bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, os vencedores vão participar das bodas do Cordeiro. E depois das bodas do Cordeiro, nós temos o quê? Um milênio, onde os vencedores vão reinar. Ah, e os crentes derrotados, onde eles vão estar? Certamente eles vão estar aqui, porque eles vão participar do reino. Eles vão estar aqui na terra também, mas eles não vêm para peleja com o Senhor, entendeu? Pode ser que assim, pode ser que eles fiquem nas nuvens, terminou a batalha do Armagedon, o Senhor estabeleceu o reino milenar, aí eles vão estar aqui na terra. Porque o reino de Cristo vai ser aqui na terra, não vai ser um reino celestial.
vai ter alguém sentado no trono lá em Jerusalém e vai ter os vencedores com ele que vão governar as nações que ficarem aqui. Entendeu? Então, esses derrotados, eles vão estar aqui na ocasião do milênio, que é o próximo assunto que nós vamos falar aqui também. Tá bem, Então, pastor. É porque às vezes a gente fica idealizando, né? A gente, para fixar, a gente quer idealizar, mas acaba, de certa forma, atrapalhando. assim, é porque são coisas que são muito similares, né? Então, a gente, às vezes, por isso que a gente tem que ler, é por isso que eu faço questão de ler o texto com você, de a gente parar, explicar, porque são realmente nuances, né? Mas uma coisa é fato, ó, tem coisas que a gente não precisa se prender. Por exemplo, as pessoas perguntam assim, onde vai ser a disciplina deles? Sabe? Eu, particularmente, eu acredito que a disciplina vai ser aqui durante o milênio. Tem alguns que acham, a disciplina vai ser numa dimensão celestial. Não sei. E isso não me preocupa, porque eu não quero ser. Não vou. E se, assim, uma terrível infelicidade eu seja disciplinado, eu creio que Deus me ama. Então, essa disciplina, eu acho importante dizer isso. As pessoas pensam na disciplina como Deus. Agora é o seguinte, ó, você foi um crente malvado, você foi um crente, não foi um bom crente. Então, eu vou arrumar aqui uns anjos aqui, com um chicote aqui, você vai ficar tomando chibatada aqui durante 1000 anos, para você ficar legal, para depois você casar com a noiva, para você se tornar noiva, para você casar com Cristo. Sabe? Isso combina com Deus? Combina. Imagina assim, você acha que Deus é um tipo de sádico? Não, vou dar uma chicotada nesse povo aqui para ver se ele aprende. Olha, se Deus não aprovou, olha só, palavra de sabedoria aqui para você. Se Deus não aprovou Moisés bater na rocha e falar daquela maneira com o povo, você acha que Deus vai permitir que tenha lá, sei lá, anjos aqui para chicotear o povo, disciplinar o povo? Não faz sentido, entendeu? Então, qual que é a principal disciplina que você pode imaginar que pode acontecer? É você não ter o privilégio de reinar com Cristo. Você está fora. As bodas do Cordeiro, imagina o seguinte, a melhor festa que pode existir no mundo, com a melhor comida que vai existir, a melhor música, os anjos que vão tocar as músicas. Imagina o lugar mais lindo que existe. A melhor companhia do mundo, que é o Senhor Jesus. Vai estar acontecendo essa festa. Tudo assim, do bom e do melhor. E você vai estar de fora e não vai poder participar. É angustiante pensar nisso, né? Já pensou? Aí você está lá no portão vendo o Senhor Jesus lá abraçando os vencedores. Estou imaginando aqui, tá, irmão? Então, me dá essa liberdade poética aqui. Então, você chega lá, você consegue imaginar, nossa, vai ser uma festa, festa das bodas. Imagina que vai ter comida boa, imagina que vai ter uma música celestial, imagina que o Senhor Jesus vai se alegrar conosco, sabe? Vai ser algo poderoso. Aí você está lá de fora, fazendo o quê? Chorando e rangendo os dentes. Meu Deus do céu, podia ter sido vencedor. O Espírito Santo habitava dentro, o Espírito Santo habita dentro de mim, o Senhor me deu talento, eu só precisava crer. Aí você vai estar de fora, vendo tudo isso e não vai poder participar. Agora o Senhor vai estabelecer o seu reino. Aí está aqui o Rodrigo, vai reinar sobre 10 nações. Aí a Elissandra, nossa, lá o Rodrigo, meu irmão de Angola, vai estar lá reinando, participou das bodas, eu aqui de fora. Nossa, que... Percebe? De jeito nenhum, né, irmã? Vai reinar também, vai sobrar umas De nações aí para nome de vocês eu já também, em disse, eu nome não de quero Jesus. saber de falso Cristo, de falso profeta, quero saber de nada. Porque eu sei que eu vou ser arrebatada. Igual eu disse para você, às vezes os irmãos, quando eu falo dos irmãos, não tô me referindo a vocês, mas estou me referindo de modo geral. Os irmãos querem saber, quem é o anticristo? E não sei mais o quê, quando que vai ser? Irmãos, eu não estou esperando o anticristo. Lógico que a gente estuda, a gente que aprende, a gente ensina isso, mas eu não estou esperando o anticristo. Eu estou esperando arrebatamento. Sabe, o seu coração tem que ser isso. Então não se preocupe, onde vai ser a disciplina? Não sei, eu só sei que não vai ser comigo. Eu quero me qualificar pela graça de Deus. Lembra, você é vencedor pela graça de Deus. As obras que você faz, segundo Paulo, é fruto da graça de Deus. Então a graça não pode se tornar vã, queridos. Sabe, eu estou vendo aqui, o Kinanga, o Carvalho, o Márcio, Elisandro, todos nós que estamos aqui, nós vamos ser vencedores pela graça de Deus. É a graça que vai nos capacitar. Agora, a pergunta é, você já recebeu graça. O que você está fazendo com essa graça? Percebe? É isso que é a pergunta. Continuando, então. A prontidão da noiva depende da sua maturidade. Olha o que Apocalipse 21:2 diz.
Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, entenda o seguinte, quando o casamento de fato acontecer entre o Senhor Jesus e a igreja, todo crente ele vai estar perfeito e aperfeiçoado de maneira completa, maduro, digamos assim. Então, os crentes derrotados, eles vão passar pela disciplina para quê? Para serem amadurecidos. Porque no final do milênio, todo crente, seja aqueles que reinaram, seja aqueles que foram disciplinados, eles estarão tal qual o Senhor em nível de maturidade. E aí estarão prontos para se casar. Entendeu? Então, é importante você distinguir isso. Qual que é a característica, né, daqueles que participam das bodas? Eles têm o linho finíssimo. E aí nós já falamos aqui várias vezes a respeito das vestes de salvação e as vestes de linho finíssimo. As vestes de justiça também nos fala dessa veste de obras, né? Na parábola do filho pródigo temos a roupa da salvação. Então, quando a Bíblia diz que quando o filho retornou, o que o pai fez? Deu a ele uma veste nova. Mas na parábola das bodas temos a roupa nupcial. Então, são roupas distintas. Segundo o costume judeu, ninguém podia ir em uma festa de casamento sem vestes nupciais. Era uma roupa especial. Algumas vezes, o próprio pai da noiva providenciava roupas apropriadas para os seus convidados. E é interessante isso, porque se você lembrar lá de Sansão, quando Sansão vai se casar com aquela mulher, acho que ela é filisteia, não me foge a nacionalidade dela, o pai da noiva, ele exigia um dote dele, que ele deveria levar roupas nupciais para os convidados. E aí Sansão vai, pega lá os filisteus lá, mata os filisteus, pega as roupas dele e dá para outros filisteus, né? Sansão não era brincadeira, não. Então, olha só. Então, aqui, essas roupas é o que vai nos garantir participar da festa. Se desejamos estar na festa nupcial do Cordeiro, precisamos viver por Cristo e também vivê-lo em nossa vida diária. Em Apocalipse 3, 4 e 5, o Senhor diz que o vencedor anda com vestes brancas junto com ele. Esta é a veste para as bodas. Também, em Apocalipse 3, 18, o Senhor advertiu a igreja de Laodiceia a comprar vestes brancas. Então, vestes nupciais e vestes brancas é o mesmo sinônimo. Então, aqui está o texto que nós podemos ler, né? Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Isso, quem que vai andar do lado do Senhor com a roupa branca? São aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro, os vencedores. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai, diante dos anjos do céu. Aí Apocalipse 3,18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir. Ou seja, essas vestes elas podem ser compradas, diferente da veste de salvação, que é recebida pela graça. Amém? No Salmo 45, verso 13, a Bíblia diz, toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Essa roupagem bordada conduz-no perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Então, aqui nesse Salmo 45, nós lemos a respeito dessas duas vestes. A reste recamada de ouro é a salvação, pois nos fala da glória de Deus, da natureza de Deus. E as vestes bordadas é o trabalhar do Espírito para nos tecer em nosso caráter de Cristo, para nos qualificar a participar das bodas. Nós não precisamos apenas da salvação, precisamos também do galardão. É porque tem gente que pensa assim, quando a gente fala da volta de Jesus, por exemplo, não, essa questão de arrebatamento é o seguinte, uns vão primeiro, outros vão na segunda chamada. É igual na escola, né? Não sei como é que é aí, mas acredito que não seja diferente daqui. Aqui existem as provas normais. Quando você passa nas provas normais, beleza, você já está de férias. Mas se você não passa, se você não alcançou a média, tem a prova de recuperação. Você ainda pode chegar no final, ainda fazer uma prova e tentar ser aprovado. Alguns irmãos, eles pensam que é o seguinte, não, uns vão passar agora, vão ser arrebatados, e depois vai ter a outra leva. Só que eles esquecem que no meio dessas duas coisas, tem a perseguição do anticristo, tem a grande tribulação, tem o participar, às vezes, das bodas do Cordeiro. Porque, por exemplo, se você morre hoje como um derrotado, como alguém que não tem obras, que não vai ser mostrado diante do Senhor, que as suas obras serão consumidas, como é que você vai ter essas vestes aqui para poder participar
do rei, das bodas, quer dizer. Então, olha só, a justificação é para a salvação, mas a aprovação é para o galardão. Então, eu fui justificado pela fé, segundo Romanos capítulo 5. Pela fé eu fui justificado. Isso é para minha salvação. Agora, para eu ser salvo, para eu ser aprovado, é o galardão. Então, para que as minhas obras sejam aprovadas, aí eu vou receber o galardão. No verso 9 diz que é bem-aventurado quem é convidado para a ceia das bodas. Só vencedores serão convidados e não todos os salvos. As 5 virgens nessa ficaram de fora da recompensa. Não está claro na palavra de Deus quanto tempo durará as bodas do Cordeiro. As bodas propriamente, ou seja, a festa, será curta, mas a festa que segue durará os 1000 anos. Então pensa só, as bodas é o começo do milênio, mas a festa mesmo, para os vencedores, vai ser o milênio todo, que nós teremos o privilégio de poder reinar com Cristo. Eu imagino o seguinte, imagina, o Senhor Jesus vai estar reinando. Você acha que a gente não vai ter reuniões com Jesus? Então imagina, você participar se participar de uma reunião com o pastor Nelson já deve ser uma bênção, imagina participar de uma reunião com Jesus. Imagina. Então, sabe, querido, essas coisas, lógico que nós estamos aqui conjecturando, imaginando coisas, né? Mas que a Bíblia nos dá essa ideia. Mas isso alenta o nosso coração, isso alerta, poxa vida, vou sentar na mesa com Jesus, aleluia, vou governar com ele, vai ser uma festa, vai ser maravilhoso demais, e vai durar 1000 anos. Irmão, você não tem noção do que é 1000 anos. Você não tem noção. Imagina uma festa que dura 1000 anos. Meu Deus, vai ser maravilhoso demais, irmãos. No milênio, os crentes vencedores vão reinar com Cristo e essa será a sua recompensa. Seremos co-reis também e também noivo. Então, por um lado, nós somos a noiva e, por outro lado, nós somos reis. Embora sejamos salvos, precisamos ainda nos tornar vencedores para receber o reino como galardão. Isso para falar de nós hoje. Amém? E aí, antes de que acontecer as bodas do Cordeiro, nós temos agora a batalha do Armagedon. Depois dessa batalha, começa essa festa e vai começar o milênio. E aí você vai abrir agora a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, no verso 11. Os irmãos estão comigo hoje, irmãos? Tá aí comigo? Tá feliz aí? Estão entendendo? Amém. Amém, pastor. Aleluia. Eu tô sentindo falta do obreiro lá. Cadê o obreiro, hein? Tô vendo ele aqui. Esqueci o nome dele lá de Pedro Maputo. Aurélio. Maputo, Não, não. Benguela. Pastor, Benguela. ele segunda-feira, ele estava aqui em Luanda e ontem ele faria a viagem de volta para Benguela. De fato, depois nós esquecemos de perguntar para ele como foi a viagem. Ele esteve com a gente aqui na segunda-feira, no aniversário do pastor Nelson. Entendi. Então, eu acredito, ontem ele não conseguiria participar por causa da viagem, que ele chegaria tarde lá. Hoje, não sei dizer para o pastor. Mas depois a gente pergunta no grupo. Mas se Vou mandar uma choveu lá, mensagem pra ele. mano, se choveu lá, pode estar havendo alguma coisa de energia. Pode ser. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Então é engraçado, né? Aqui diz que tem um verbo, tem um nome, tem um nome escrito que ninguém conhece, mas está escrito que é Verbo de Deus. Verso 14. E seguiam nos exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestiduras de linhos finíssimos, branco e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada, para que com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de fé, e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé do sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor, para que comais carnes dos reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros,
carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com sinais feitos diante dela, seduziram aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram. Então, vamos falar dessa batalha monumental que vai acontecer aqui, que é a batalha do Armagedon. Amém? Então, depois que toda a igreja for arrebatada para estar com o Senhor nos ares, Satanás, o anticristo e o falso profeta ajuntarão as nações para pelejarem contra Cristo e os vencedores. Então, os vencedores, então aconteceu o tribunal de Cristo nos ares, o Senhor Jesus vem montado no cavalo branco, e aí todo esse início da descrição, e os vencedores vêm com ele. No capítulo 17, verso 14, diz que somente os eleitos e escolhidos pelejarão. Mas cá entre nós não vamos fazer nada. Você percebeu que o Senhor vai vencer com a espada que sai da boca dele? Ou seja, você vem só para participar. Aleluia. Porque o Senhor, ele não precisa de ajuda, né, irmão? Afinal de contas, eu acho que ele vem só, nós vemos com ele só para mostrar a glória do Senhor, né? Seres tão pequenos como nós, seres tão ínfimos, né, tão frágeis como o ser humano, vai ter oportunidade de vir junto com o Senhor para uma grande batalha e não fazer nada, porque é o Senhor que vence o inimigo. E olha só o que me ocorre agora, querido, é assim hoje na sua vida. Talvez você tenha lutado contra problemas, talvez você tenha lutado, sabe, contra circunstâncias. Deixa eu dizer para você, Ele é o Senhor da batalha. Ele pelejará por vós, diz a palavra de Deus. Ele que peleja, é Ele que vence todas as coisas. Nós viemos juntos só para participar. Não sei se eu já contei para vocês a historinha da formiguinha do elefante, eu já contei? Não? Então vou contar. Certa vez uma formiguinha aí em Angola encontrou com um elefante e a formiguinha precisava atravessar a floresta que tem aí em Angola. E era uma floresta muito perigosa, tinha muitos predadores. E aí ele chegou para o elefante e falou assim: ô elefante, me atravessa lá para o outro lado. Aí o elefante falou: não, na hora, sobe aí nas minhas costas. Aí a formiguinha subiu nas costas do elefante, o elefante foi passando no meio das árvores, derrubando, aquele tropeiro todo. Aí ele chegou lá do outro lado, aí a formiguinha bateu no ombro dela assim e falou assim: ei, elefante, nós fizemos um grande trabalho juntos, hein? Então, você sabe, nós somos essa formiguinha nos ombros do Senhor. É Ele que peleja por nós, é Ele que faz tudo por nós. Nós só desfrutamos de tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? Então, só para quebrar o gelo aí. Então, continuando. Provavelmente o argumento para a guerra, então, aqui, os exércitos da terra estão marchando para se encontrarem com o Senhor lá em Jerusalém. Lembrando que Jesus volta lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Só que a batalha não acontece lá. Você vai ver que tem um lugar que já foi profetizado, eu vou mostrar para você aqui mais ou menos aonde que é, para que você entenda. A batalha não acontece em Jerusalém, é mais um pouco para cima. Haverá um tempo em que o homem vai declarar guerra contra Deus. Por quê? Eles vão acreditar que, e nesse ponto eu há de concordar com eles, né? Que, imagina, o Senhor Jesus, os céus abrindo, o Senhor Jesus vindo num cavalo e vindo um monte de seres juntamente com ele, que eles não vão saber identificar. Eles vão entender o quê? É uma invasão alienígena. Então, nós temos que enfrentar. Esse vai ser o discurso do anticristo. E ele vai vir juntamente com o anticristo, o falso profeta, e eles vão pelejar, eles vão juntar. Lembre que o anticristo ele vai governar sobre essas 10 nações, então ele vai regimentar o exército. Quando a Bíblia diz os reis da terra, ele não está dizendo que todos os reis da terra. Ele está dizendo que ele está se referindo a esses 10 que são a base do governo, da influência do anticristo. Entendeu? Do governo literal do anticristo. Então, o guerreiro, né? Primeiro fala uma descrição do Senhor, ele vem num cavalo branco. E aí a gente precisa lembrar, existe sim, como eu já disse, uma interpretação a respeito do primeiro selo, que pode ser o evangelho, o próprio Cristo. Mas nós falamos para você que o que nós mais acreditamos hoje é que o cavalo branco, ele aponta lá do primeiro selo,
ele aponta para o falso ensino do evangelho, amém? Mas aqui, em Apocalipse capítulo 19, é o próprio Senhor Jesus que está vindo montado no cavalo, porque toda a descrição fala a respeito dele. Ele é chamado o fiel e verdadeiro, ele é fiel com os que esperam nele. Então, se você tem esperado, acredita, ele é fiel, ele vai voltar. Porque ele é fiel, ele precisa ser o vingador para também destruir o inimigo. Por quê? Porque ele disse que isso iria acontecer. Gênesis 3,15, a Bíblia diz que ele pisaria na cabeça da serpente e destruiria. E a destruição final da serpente é todo esse desvendar agora da grande tribulação e os demais acontecimentos. Ele é o verdadeiro porque é digno de confiança e nele não há falsidade. Os seus olhos são como chama de fogo, e aí as chamas do fogo podem nos falar sobre o fato dele conseguir ver tudo, porque aonde há luz, a clareza para enxergar, então o Senhor tem olhos de fogo, porque ele vê todas as coisas, e ele também tem chama de fogo, por quê? Porque as trevas não podem resistir contra a luz. Então, se eu tenho olhos de fogo, para onde eu olho, aquele lugar, as trevas têm que sair. É assim o Senhor. Ele vem julgando e pelejando com justiça. O Senhor julga com justiça. Então, essa é outra coisa interessante. Sabe, o Senhor não vem para tomar a terra como um mero invasor. Não. Ele vem tomar a terra por quê? Porque é dele por direito. É justo ele vir tomar posse daquilo que é dele. A sua peleja é o resultado do julgamento do justo. Coroado com muitas diademas, né? Então, eu já disse para você que diademas representam glórias, né? Então, lá nas Olimpíadas, essas coroas eram dadas aos vencedores, que é um símbolo de glória. Hebreus 2,9 diz, né? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aleluia. Então ele foi coroado, ó, como a Bíblia está dizendo, né? Foi coroado de glória e de honra. Então, o fato dele ter muitas diademas significa que ele tem toda a glória e ele tem toda a honra. É tudo dele para ele, irmão. Nós não temos mérito e honra nenhuma. Com um nome desconhecido. Então, não importa o quanto conhecemos o Senhor, ainda sempre haverá algo para conhecer. Então, esses dias eu postei no meu Instagram, né, que a gente vai ficar para a eternidade conhecendo a Deus. Conhecemos, sigamos e prossigamos em conhecê-lo. Cristo é o El Shaddai, ou seja, ele é o inexaurível, ele não se esgota. Então, quanto mais você contempla a Cristo, mais você vai ver, mais você vai percebendo, quanto mais você contempla, é assim. Por isso que se refere a um nome que é desconhecido. Por quê? Porque tem uma parte de Cristo que nós não conhecemos ainda. Vou te dizer que parte que é nesse contexto de Apocalipse. Nós não conhecemos a parte de Cristo da qual ele vem para executar juízo. Concorda comigo? O que nós conhecemos de Cristo no Evangelho e nas Epístolas é o quê? É o Deus da graça. É aquele que está estendido com a mão para salvar. Mas haverá um dia que ele vem como justo. E aí a gente ainda não conhece nesse sentido, entendeu? Hoje conhecemos o aspecto do Senhor e do seu caráter, mas a vida eterna é conhecer o Senhor. Ninguém pode dizer que conhece o Senhor completamente, pois sempre poderemos conhecê-lo um pouco mais. Com vestes vindas banhadas de sangue, né? Provavelmente esses respingos de sangue que vêm. Lembra que Jesus vem com uma veste sacerdotal, né? Ele é o sumo sacerdote. Então, é como se fosse um grande vestido e nas orlas da sua veste está respingada de sangue, né? Por causa, de fato, dessa batalha, né? Então, imagina, o Senhor vem para pelejar e esse sangue, né? E é interessante que os anjos falam para as aves, olha, vem para vocês se banquetearem de carnes de reis, sabe, de poderosos. Então, certamente, esse respingo nos fala desse sangue, né? O sangue subirá até os freios dos cavalos. A palavra de Deus é a definição, a explicação e a expressão de Deus. Por isso que ele é o verbo de Deus. Cristo é Deus revelado. Então, o nome que está escrito, o nome da qual se refere aqui, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra. E é por isso que ele vence com a espada que sai da sua boca, que é a própria palavra. Amém? Da sua boca sai a espada afiada. Esse será o julgamento do Senhor sobre os rebeldes. Ele vai julgar os rebeldes segundo a sua palavra. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tenho quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, percebe? As pessoas serão condenadas
por causa da palavra, porque não creram na palavra, porque não receberam a palavra. Então, o julgamento do Senhor é essa espada afiada que é a sua própria palavra. E aí diz que ele vem para reger, né, para governar com cetro de ferro. O cetro de ferro nos fala disso, de poder e autoridade. Se você se lembrar do rei lá em Esther, o rei, me fugiu o nome agora, ele tinha um Assuero? cetro de ouro. Hã? Assuero? O rei Assuero, isso. Sabe? A Bíblia diz que Esther, ela passou na frente da onde o rei estava e o rei estendeu para ela o cetro, né? Aquele cetro de ouro é um símbolo do favor. Só depois que o cetro era apontado para ela que ela podia entrar e receber a benevolência do Senhor. Então, aquele cetro do rei Assuero aponta para a graça de Deus. A graça de Deus foi estendida para nós, por isso nós temos acesso ao rei. Amém, irmãos? Então, olha só, ele vem para reger. Então, é um símbolo de autoridade e de poder. A prova que no final do milênio seguirão o diabo. Isso é uma coisa importante de dizer. As nações ainda terão a natureza rebelde. Mesmo essas nações que foram poupadas para o milênio, elas vão ainda ter uma natureza rebelde. Prova disso que vai ter a última rebelião da humanidade quando Satanás for solto. A Bíblia se refere como um nome, né? Um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque nessa ocasião, quando o Senhor voltar, ele vai ser conhecido dessa maneira. Uma vez que ele vem para governar, ele é o soberano rei da terra, então é assim que ele será conhecido, o Rei dos Reis. Isso também se refere a nós, porque nós também somos reis. Amém? Obviamente, estamos sujeitos ao rei soberano, que é o Senhor, mas nós somos reis também. Por isso que ele é o Rei dos Reis. Ele não é o rei dos escravos, sabia? A palavra Beuzebu significa príncipe dos demônios, né? O príncipe das moscas. E a mosca, ela tem essa simbologia de demônios na Bíblia. Então, Beuzebu, que se tratando de Satanás, ele é o senhor das moscas. Mas o nosso Senhor, ele é o Senhor dos reis. Ele é rei de reis. Amém? Então, você é visto como um rei, que foi feito alguém para governar. Você, inclusive, pode e deve governar hoje, irmãos. Sabe, nesse tempo. O governar não é só naquele tempo do milênio, mas é governar aqui. Governar sobre as circunstâncias, sobre as obras do diabo. É como em Gênesis capítulo 26. Você foi criado, Deus nos deu autoridade. Amém? Você tem autoridade. Por isso que ele é rei dos reis. Além dele ser rei acima de todos os outros da terra, ele também é rei sobre nós, que somos reis juntamente com ele. Aqui nós temos o exército, né, que vai marchar contra o Senhor. Alguns creem que os exércitos aqui apontam para os anjos. Aqui primeiro falando desse exército que vem com o Senhor, né? Mas eu creio que se refere aos crentes escolhidos lá em Apocalipse 17, 14, que vão vir com o Senhor. O exército, ele está vestido de linho finíssimo. E não tem nenhuma referência da palavra de Deus que fala de anjos vestidos com linho finíssimo, né? Então, isso é uma característica dos vencedores. A veste nupcial também é uma veste de combate. Então, aquela festa que vai te proporcionar entrar nas bodas e participar do milênio é também uma veste de combate. Então, o linho finíssimo nos qualifica para a batalha. E aí, no verso 19, nós temos o inimigo. O verso 19 diz que os inimigos são os reis da terra, seus exércitos, a besta e o falso profeta. Os reis aqui são principalmente aqueles 10 que seguem o anticristo. E lembrando também dos dedos da estátua de Nabucodonosor, lá de Daniel. Então, os exércitos, eles incluem 200 milhões de soldados que vão marchar. É por isso que, e todos esses textos aqui, não vou ler para você, depois você pode pegar as referências, mas todos eles nos falam desse exército que vai seguir o anticristo. E a batalha diz que a batalha será num lugar chamado de Vale do Meguido, ou Vale de Jezreel. E aqui tem uma representação, tem uma foto desse vale, que é lá em é em Israel. Nesse mapinha pequeno aqui, ó, vou te mostrar aqui, tá vendo? Jerusalém está aqui mais ou menos no país, no centro do país. Se nós dividimos, Israel era dividido da seguinte maneira, né? Nós temos aqui a Judéia, tínhamos aqui a Samaria, e aqui em cima é a Galileia. E aqui, ó, nós temos Jerusalém. A batalha vai ser aqui, ó, no Vale do Meguido, que é toda essa área que está aqui em Israel. Eu tô, como se diz, vou vender do jeito que eu comprei. Dizem que certa vez Napoleão, ele passou por esse vale, Napoleão Bonaparte, ele passou por esse vale,
e ele proferiu, ele disse, olha, eis aqui um belo lugar para uma grande batalha. Eu não sei se ele já tinha visto isso na Bíblia, mas vai ser nesse lugar. Então, se a gente vê essa planície desse tamanho, há de se imaginar que comportará aqui 200 milhões de soldados, né? E o que mais impressiona é saber que todo esse vale será tomado de sangue, né? Então, o sangue vai dar nos freios dos cavalos. Então, dá para você imaginar que essa batalha será uma batalha ferrenha, no sentido de um inimigo, né? Você sabe, hoje existem milhares e milhares de armas tecnológicas, uma série de coisas, né, que o mundo tem para a guerra. Então, certamente o anticristo vai regimentar todo esse exército e vai batalhar. Você pensa assim, mas será que existe algum exército hoje que tem 200 milhões? Eu acredito que, por exemplo, a China teria 200 milhões, entendeu? Então, aqui são imagens, né, que nos ajudam a ilustrar um pouco de como vai ser essa batalha. E aqui a Bíblia diz que o Senhor vence com essa espada e ele vem e tem algumas consequências. Primeira consequência, a Bíblia diz, como nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 19, que o anticristo e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. Então, o lago de fogo, ele é inaugurado no final da batalha do Armagedon, onde o anticristo e o falso profeta serão lançados. A Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos. Então, depois da batalha aqui do Armagedon, Satanás vai ser aprisionado. E depois ele vai ser liberto no final do milênio. E a próxima coisa que nós vamos aprender agora é o milênio. Então, aqui, o Senhor Jesus estabelece o seu trono, certamente as nações serão julgadas e vai dar, então, início ao governo milenar, que é o nosso próximo assunto, amém? Nós vamos começar, ainda vai nos dar o tempo aqui. Se você tiver alguma pergunta até aqui, os irmãos podem fazê-lo, tá? Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 20. Então, vi descer do céu o anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Isso que eu acabei de dizer para você. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Só um parênteses, né, irmãos? Olha só, a Bíblia diz que foi um anjo, não foi o Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque às vezes as pessoas dão muito poder ao diabo, irmãos. Sabe? As pessoas, elas dão muito crédito e muito poder ao diabo, mas a Bíblia diz que nem foi o Senhor. Então não existe às vezes aqueles cenas de filme ou de imagens, assim, tipo assim, que Jesus e o diabo estão degladiando, alguma coisa. Sabe, isso não existe. Isso não existe. Sabe, não há o que se comparar, ou como comparar a grandeza, o poder de Deus com Satanás. Certo? A Bíblia diz, nós não ignoramos os desígnios, sabemos que ele arma ciladas, sabemos que ele tem certo poder sim, mas não se compara com o Senhor. Entendeu? Então eu quero deixar isso claro para você. E esse texto lendo aqui, me veio isso agora. Não foi nem um Senhor que pegou ele ali e aprisionou, não, foi um anjo. Jesus mandou, falou, anjo, vai lá e prende ele. Olha só que poderoso, né? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre eles, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles a quais foi dada autoridade para julgar. Olha aí você aqui, ó. Ó, esses tronos são para nós. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, isso aqui, ó, presta atenção. Toda essa parte aqui, que eu vou grifar aqui, ó, vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Esses aqui, nós podemos considerar quem? Aqueles que, porventura, foram martirizados antes da grande tribulação. E esses aqui, ó, tantos quantos também não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam na marca da fronte e na mão, e reinaram com Cristo. Então, esses aqui, ó, são aqueles vencedores da grande tribulação que nós já havíamos falado. Amém? Verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos.
Então, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa aqui, ó? Vamos entender, deixa eu acabar de ler que você vai entender. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sob esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo reinarão com ele por 1000 anos. Então, olha só, essa primeira ressurreição aqui, da qual você está se referindo, é a ressurreição dos santos, a ressurreição dos crentes, que vão comparecer lá no tribunal de Cristo. Aí no verso 6, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, aqui é interessante. A Bíblia aqui, especificamente, não só está falando que vai ter um reino milenar. Nós vamos ver em outros textos da palavra de Deus, muitos do Velho Testamento, que vão falar que foi profetizado a respeito dos 1000 anos. Então, aqui nós estamos concluindo o seguinte, ó, Apocalipse capítulo 20. Nós estamos começando o reino milenar, Satanás aprisionado, conta-se um pedaço dos 1000 anos e já mostra o final dos 1000 anos, que é aqui capítulo 20. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e o consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Uau! Então, até aqui no capítulo 10, nós temos a conclusão. Deixa eu abrir vocês aqui, né? Vou estopar aqui. Vou abrir vocês. Então, até nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos toda a parte do início do milênio, os tronos da qual nós vamos sentar para governar. Temos aqui que Satanás vai ser preso. Depois de 1000 anos, ele vai sair para seduzir as nações. As nações vão seguir a Satanás. Muitas nações, muitas pessoas, milhares, a Bíblia vai falar que são milhões ainda que vão segui-lo. E acontece a última batalha, que nós dizemos, que reconhecemos como a última rebelião da humanidade. A batalha de Gog e Magog. Então, na próxima aula, vou detalhar mais esse termo Gog e Magog, e que pode ter uma referência a respeito de localidade. Então, vou trazer algo para vocês a respeito disso. Então, aqui nós já, Apocalipse capítulo 20, nós terminamos essa história do diabo, porque o final dele, a Bíblia diz que fogo vai cair do céu, vai consumir o diabo e todos aqueles que o seguiram, e acontecerá, então, aquilo que nós chamamos de o Satanás sendo lançado lá de fogo, e vai acontecer a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos mortos sem Cristo para a ocasião do trono branco. Então, só aqui, até que nós estamos na linha do tempo de Apocalipse, nós já vimos o tribunal de Cristo e o julgamento das nações. E agora nós vamos dedicar um tempo aqui onde nós vamos falar a respeito de como vai ser esse reino milenar da qual nós iremos fazer parte em nome de Jesus, amém? Então, o reino milenar foi extensamente profetizado na palavra de Deus. O Senhor Jesus receberá as nações da terra por sua herança e as regerá como cetro de ferro. Salmo 2 diz isso. Todas as nações ainda não serão regeneradas, porque ainda haverá desobediência e pecado, mas o Senhor estará reinando na terra. Olha o que Zacarias diz. Todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, então presta atenção. Que momento é esse aqui? Batalha do Armagedon. Acabou o Armagedon, ainda sobrou nações aqui, sobrou pessoas aqui, o que eles vão fazer? Subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Salmo 2. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Então, as nações da qual o Senhor Jesus está recebendo agora para governar, é, na verdade, a sua herança. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como vaso de oleiro. Naqueles dias, as nações subirão no monte do Senhor, que é o monte Sião, lá em Jerusalém, para aprender a lei e o caminho do Senhor. Lembra que eu disse para você que lá no milênio, os judeus, aqueles 144 mil,
eles vão ser sacerdotes do Senhor, eles vão ensinar as pessoas a respeito dos oráculos de Deus, é aqui nesse momento. Então, durante o milênio, as nações viverão em paz, as suas armas de guerra serão transformadas em arados, a terra produzirá frutos em abundância e não haverá mais fome. A guerra será coisa de museu. Então, nesse período, a Bíblia diz que será 1000 anos de paz como o mundo nunca teve. Será também, olha que interessante isso, né? Vamos ler aqui o que Isaías está dizendo. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vindes e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas se converterão as suas espadas, em relhas de arado, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. Olha o outro texto. Do tronco de Jessé sairá um rebanho, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Lembra que nós falamos a respeito dos 7 Espíritos de Deus, daquelas 7 tosses que estão diante de Deus? São aqui ditas agora. Quais são esses espíritos? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. São esses 7 espíritos que são simbolizados pelas 7 tochas que estão ali diante do trono de Deus. Lembra que lá, quando eu falei do trono de Deus, eu falei dessas tochas, que a Bíblia fala na época dos 7 espíritos? São esses aqui. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os ouvidos dos seus ouvidos, mas julgarás com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cimo dos seus montes e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, olha só, a terra será liberta de toda maldição que atingiu o homem quando o homem pecou. Sabemos? Porque, olha só, quando o homem pecou, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. Então, quando Cristo vem estabelecer o seu governo, a terra agora ela é regenerada. Não de maneira completa. Por quê? Porque ainda terá essa última rebelião e haverá depois novos céus e nova terra. Uma coisa importante, né, que nós lemos aqui de Isaías. A Bíblia diz que as foices e os arados se tornarão relhas, né, serão instrumentos de agricultura. Então é só você imaginar que na época do governo de paz de Cristo, qual vai ser a necessidade de um tanque de guerra? Por que eu vou ter um avião bombardeiro? Não, isso vai se tornar instrumentos de trabalho. Olha só que, vamos conjecturar aqui, né? A Bíblia diz que nesse período não terá fome. Não terá fome na terra. A gente sabe que, infelizmente, em muitos países do mundo há muita fome. Esses instrumentos de guerra, esses tanques, essas coisas, serão usados para quê? Para agricultura, para produzir comida, e vai ser comida em abundância. Então, as pessoas vão encostar os seus tanques, as suas armas de guerra, e vão se tornar tudo instrumentos de agricultura. Para quê? Para produzir a terra. A terra vai produzir como nunca antes, irmãos. Sabe, não haverá mais aqueles que padecem de fome, sabe? Olha, não haverá governo como disse do Senhor. Será um governo maravilhoso. A Bíblia diz que o perverso ele será julgado. Então, por que a Bíblia está dizendo isso? Porque mesmo nesse governo de paz, as nações não serão regeneradas. As pessoas que estarão aqui ainda vão, sim, ainda pensar coisas ruins, tramarem coisas, mas não haverá mais injustiça. O Senhor vai julgar todas as coisas. Então, a terra será liberta da maldição que atingiu quando o homem pecou. Sabemos que depois da queda, a terra passou a produzir cardos e abrolhos, que simbolizam pragas como vírus e bactérias. Mas no milênio essas coisas deixaram de existir. Naqueles dias, os animais carnívoros perderão a sua ferocidade. Então, sabe esse leão aí que você talvez já viu aí? Então, você vai poder ter um desse aí como animal de estimação. Os filhos vão poder brincar com a serpente, não vão se machucar. Por quê? Porque haverá um tempo de muita paz. Olha o que a Bíblia diz. O lobo habitará com o cordeiro. Onde já se viu isso? O leopardo se deitará junto ao cabrito.
O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, em um pequenino os guiará. Ou seja, uma criança, irmãos. Você vai colocar uma coleira no leão e uma criança vai puxar. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. As crianças de peito brincará com a toca da áspide, e já desmamada meterá a mão na cova do belisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a sua morada. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui hoje e nós vamos dar continuidade a partir daqui, então, na semana que vem. E já vamos caminhar, então, certamente para o final na semana que vem, tá bom? Muito bom estar com os irmãos. Tenho certeza de que o Senhor tem acrescentado nesses dias, amém?